Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Levenciano falou hoje no Charla Podcast e eu mudei minha opinião referente ao candidato à presidência do Associativo do Vasco. Já eu falo com vocês sobre isso, mas antes, né, vou falar um pouquinho sobre o nosso time de futebol, rapidinho, só uma noticiazinha. O vídeo hoje vou tentar ser um pouco rápido, porque tá um calor do caramba aqui no Rio de Janeiro, mas vambora. Todos os ingressos para o jogo Vasco e América Mineiro foram vendidos. A gente já tem esse costume, né, de saber que quando o Vasco disponibiliza os ingressos, ainda mais para jogos em São Januário, eles se esgotam assim, porque infelizmente a capacidade de São Januário ela é muito pequena. Eu fico triste por um lado, fico feliz por outro, que mais uma vez vamos ter o Caldeirão pulsando, né, para um jogo tão decisivo que vai ser esse jogo contra o América Mineiro. Eu fico triste porque muitos torcedores não vão ter oportunidade de assistir a esse jogo no estádio, né? Infelizmente, hoje em dia, para você conseguir assistir jogo em São Januário, você tem que ser um sócio um pouco mais caro. São aqueles sócios onde as vendas são liberadas antes para eles, né? Então, aquele sócio um pouco mais humilde, aquele cara que paga um valor mais simbólico, né? Vamos dizer assim, ele não consegue ter acesso... Desculpa. Ele não consegue ter acesso a São Januário, né? Então, é um grande problema que a gente tem hoje e, sem dúvidas, isso é uma missão para o possível novo presidente do Associativo do Vasco, né? Seja Levenciano ou seja Pedrinho. Então, rapaziada, eu começo com essa notícia e vamos embora. Mas antes eu vou fazer um pedido especial, antes de eu falar sobre Levenciano e Charla Podcast. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Rapaziada, eu mudei minha opinião sobre o Leven porque eu jurava, eu assisti no Charla Podcast ali, que eu iria discordar de tudo que o Leven fosse falar. Mas não. Eu concordei com bastante coisa e eu vou trazer isso pra vocês. E vambora, sem muita demora. Primeiro ponto que ele tocou, cara, eu até anotei aqui, tô com uma cola aqui. Primeiro ponto que ele tocou, cara, que eu acho que o Vasco tem que mudar muito esse tipo de abordagem, são com os torcedores fora do Rio de Janeiro. Infelizmente, cara, já tá difícil pra quem é sócio aqui no Rio de Janeiro. Pra quem mora fora do Rio de Janeiro, cara, não tem direito a nada praticamente, cara, hoje, entendeu? Aquele torcedor que é muito apaixonado que mora em Manaus, eu sei que a torcida do Vasco em Manaus ela é gigantesca. Aquele torcedor do Vasco que é muito apaixonado que mora em Brasília, infelizmente ele não tem direito a nada. E o Leven falou sobre uma possível solução que seriam as Casas Vasco. Eu achei a ideia muito interessante. Inclusive, ele disse que essa ideia seria copiada do Benfica, né? Aparentemente, lá em Portugal, o Benfica ele coloca várias casas por várias localidades de Portugal, né? Coisa que seria repetida aqui no Vasco. Uma Casa Vasco em Vitória, uma Casa Vasco em Manaus, em Brasília. Onde seria administrado pelo Vasco. Teria uma loja do Vasco, teriam telões, sabe? Para torcedores do Vasco fora do Rio de Janeiro poderem se reunir e assistir aos jogos do nosso time, sabe? A gente tem um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho de Vasco pra quem mora fora do Rio de Janeiro, cara. Essa ideia eu achei muito boa, essa ideia eu achei genial. Caso o Pedrinho, que seja oposição, vença, oposição do Leve, né? Seria a situação, o Pedrinho é a situação. Caso o Pedrinho vença, cara, acho que seria uma boa ideia a ser copiada, né? Eu acho que seria uma boa ideia. Quando eu falo assim, o Pedrinho copiar, por quê? Lembrando que eu aqui no canal, eu estou apoiando o Pedrinho. Então por isso que eu dou esse destaque, aí eu tenho me espantado com o que o Leven falou hoje, porque eu jurava que eu iria discordar, não, mas eu concordei de muita coisa. E política é isso, galera. Política tem que se resumir a isso, entendeu? A gente gostar de um lado, mas a gente, as ideias daquele outro lado são muito boas, cara. E é assim que se forma uma política saudável, sabe? Então eu já vou logo adiantando, era pra me ter falado isso antes, mas já tá explicado pra quem tá por fora, né? Então eu achei essa ideia das Casas Vasco muito interessante, cara. Muito interessante. A gente tem mais coisas, né? O destaque que eu faço é que o Leven abraçou o Pedrinho no último jogo, contra o Botafogo. Eu vi esse vídeo agora há pouco. Eu achei muito interessante ali na entrada da Social de São Januário. O Leven e o Pedrinho se abraçaram. E isso é muito simbólico. Você pode estar falando, mas isso é palhaçada. Irmão, pra quem acompanha as eleições do Vasco, onde é tiro, porrada e bomba, esse abraço simboliza muita coisa, cara. A gente sabe que o Leven, ele tem as opiniões dele, o Pedrinho tem as opiniões dele, sabe? São lados divergentes e tal. Mas, cara, acima de tudo, é o Vasco, cara. Acima de tudo, eles vão lutar pelo Vasco. Então, eu achei isso muito simbólico.
pelas duas partes, sabe? Eu achei isso muito interessante, eu achei isso muito legal. Aconteceu no jogo contra o Botafogo ali na entrada do social, eu achei isso excelente. Ainda mais o torcedor vascaíno sabe muito bem como funcionam as eleições do Vasco, né? Então eu achei esse ponto muito interessante. Outra coisa que eu concordei com o Levenciano, que ele falou o seguinte: o planejamento da SAF não foi bem executado. Tem que ter o DNA, no caso o Vasco tem que ter o DNA com grandes jogadores. Eu acho que isso aqui todo torcedor concorda. Realmente o planejamento da SAF não foi bem feito. A sensação que eu fiquei, cara, é que a SAF ela não entendeu a magnitude do Vasco. E eu achei esse ponto muito interessante que o Levin falou. Realmente, cara, eu tenho isso na minha cabeça. O Vasco, ele precisa de 3, 4 anos com grandes jogadores. O Vasco precisa se estabilizar. O Vasco com jogadores mais ou menos, eu tenho certeza que vai continuar oscilando. O Vasco com jogadores ali, Chivo Puma Rodrigues. O Vasco com jogadores ali, não sei, igual Robson Bambu. O Vasco vai oscilar. Pode até ser que na sorte a gente tenha um ano mais ou menos. Mas no geral precisamos ter grandes jogadores. O Vasco precisa se estabilizar. E isso só vai acontecer quando o Vasco fizer uma temporada trazendo grandes jogadores. Jogadores que suportem a pressão do Vasco. Então eu achei essa ideia do Levenciano muito interessante. Eu achei essa ideia dele muito legal, que realmente o Vasco precisa ter esse DNA de grandes jogadores, cara. Não dá mais pra gente ter jogador mais ou menos. Não dá mais. Então é mais um ponto aí que eu concordo com o Levenciano, cara. Impressionante. Concordei com bastante coisas que ele falou. Óbvio, eu discordei com algumas, que eu vou falar daqui a pouco. Mas interessante. Outro ponto que ele tocou, cara, é referente a precisamos de um trabalho psicológico na base. Urgentemente, cara. Urgentemente. Infelizmente, esses anos ruins que o Vasco viveu, ele, vamos dizer assim, se enraizou no Vasco, cara. O moleque hoje da base do Vasco, eu assisto isso, no Sub-20 o cara joga muito. No Sub-20 do Vasco, o moleque joga muito. Chega no time principal, o cara não consegue jogar, o cara não consegue mostrar o seu futebol. Diferente de outros rivais que a gente tem em âmbito Brasil. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Fluminense, onde os moleques conseguem jogar com tranquilidade. A gente vê o próprio John Kennedy aí, que foi decisivo para o Fluminense, né? A gente vê o Santos, que tem o Marcos Leonardo, numa pressão do caramba que o Santos está vivendo. O Marcos Leonardo consegue fazer gol, consegue driblar, consegue partir para cima. Então eu acho isso muito importante. Concordo com o Levenciano. Precisa ter um trabalho psicológico muito forte com esses moleques. Chega, a gente não pode mais perder jogador porque o cara entra nervoso, porque o cara entra ali num momento que... E se alinha a isso que eu falei antes de grandes jogadores. Os jovens precisam entrar com grandes jogadores, cara. Sabe? Não dá mais, cara. Não dá mais, né? Vambora. Falta uma cara na SAF do Vasco. O Levin também tocou nesse ponto, né? E realmente, a gente tem o nosso CEO novo, né? Com a saída do Luiz Melo, entrou o Lúcio Costa, cara. Vou ver aqui junto com vocês ao vivo, pra eu não falhar. Vambora. Novo CEO Vasco. Lúcio Barbosa. Quase que eu acerto, hein? O nosso novo CEO, Lúcio Barbosa, cara, ele não dá cara, cara. Ele não dá cara, mano. Precisamos hoje de alguém pro torcedor se identificar. Esse cara é a estrutura do Vasco. Sabe? O Vasco hoje não tem isso, cara. Infelizmente. Viemos aí de momentos ruins, onde a gente perdeu pra Flamengo, onde a gente perdeu pra Internacional. Cara, às vezes nesse momento a gente precisa de alguma cara. O Vasco sendo prejudicado por arbitragem, o Vasco sendo prejudicado por mais escolha da CBF pra saber quem vai ficar no VAR, né? Então o Vasco precisa de uma cara. Eu concordo com o Levenciano em relação a isso. Eu concordo, cara. Eu concordo com ele. Falta muito essa identificação no Vasco. Claro, a gente tem um porém. Eu tô falando de muita coisa aqui, mas a gente tem que concordar que o associativo ele não vai ter tanto poder assim em relação ao futebol do Vasco, né? Mas ele pode ajudar. Em relação ao planejamento, o associativo pode trabalhar junto com a SAF para escolher um bom diretor de futebol. Entendeu? E em relação até a cara, é isso, cara. A gente tem um diretor de futebol, ou a gente tem alguém ali dentro da SAF, a SAF é americana, mas com contratar um cara brasileiro, não sei pra ser a cara. Hoje o Vasco não tem. A gente se compara com o Botafogo, ali aos trancos e barrancos, o John Textor mete a cara. John Textor ele fala isso, aquilo, sabe? Então é muito interessante, cara. Outro ponto, antes de eu começar a falar das coisas que eu discordo dele, ele elogiou muito o potencial construtivo, né? O potencial construtivo que ontem o prefeito do Rio de Janeiro falou sobre a venda do terreno na Barra da Tijuca, que o dinheiro vai ser transferido para o Vasco reformar, aumentar a capacidade de São Januário. Ele elogiou e, inclusive, ele falou que isso foi um acerto. Eu achei isso, cara, interessante. Ele falou que isso foi um acerto, né? Da gestão do Jorge Salgado, cara. Então eu achei isso interessante. Mas, claro, eu não concordo com tudo. Até porque se eu concordasse com tudo, eu não iria ser Pedrinho, eu iria ser Levenciano, né? Mas é aquilo, cara. Quem vencer, eu vou estar apoiando. Quem vencer, eu vou estar fechado. Eu só quero bem para o Vasco. Pontos que eu discordo. Ele falou que a votação online não é totalmente confiável.
Cara, eu não acho. A gente vive num mundo moderno, num mundo de tecnologia. E, cara, o ponto que eu destaco em relação à votação online é que o cara não pode sair do Nordeste, o cara não pode sair de Manaus, o cara não pode sair da Bahia pra vir aqui pro Rio de Janeiro pra votar, cara. Sendo que a gente vive num século XXI, cara. Pelo amor de Deus. Entendeu? E ele querer que a votação fosse só presencial, eu discordo em relação a isso ao Leve esse ano, cara. Eu discordo. A gente vive num mundo moderno e, cara, tem que ter votação online sim. Chega. Não existe isso. Inclusive, se a gente pudesse, eu queria que a votação pra presidente fosse online também, cara. Nos Estados Unidos é assim. Chega, cara. Chega de viver no passado, sabe? Então eu discordo dele, né? Ele falou também que com ele o Vasco não teria virado SAF e ele deu o exemplo do Fluminense. Discordo dele, cara. O Vasco estava num buraco muito grande, a gente precisava ser vendido urgentemente. Muito pela própria política do Vasco. E esse exemplo de Fluminense eu tô cansado, cara. Sabe por quê? O Fluminense ele consegue ganhar dinheiro porque a base joga, cara. Eles conseguem vender jogadores, 2, 3 jogadores por ano. A nossa base, cara. Você me lembra algum jogador aí que o Vasco poderia ter vendido e ganhado milhões? Gabriel Peck? Miranda? Figueiredo? Eric Marcos? Difícil, né, cara? Então, essa comparação que eu tô vendo muita gente falando, o Vasco poderia ter sido igual o Fluminense e tal. Não. Hoje é impossível o Vasco fazer o que o Fluminense faz. Porque a nossa base, ela não consegue jogar tão bem quando ela sobe. Temos algumas pontos fora da curva? Temos. O próprio Paulinho, né, que tá jogando no Atlético Mineiro, conseguimos fazer uma boa venda. O próprio Douglas, que tá na Inglaterra, né, foi uma boa venda, mas no geral é muito difícil, cara. A nossa água aqui, ela tá seca. Nossa água aqui tá seca. A base, ela precisa mudar. E talvez se passe muito nisso que eu elogiei o Leve esse ano, em relação ao fator psicológico, né? Então eu discordo dele. Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Ele falou que a situação está fechada com o que está aí hoje, cara. É natural. Sim, acredito eu que muita gente que fecha com o Jorge Salgado está apoiando o Pedrinho. Mas nem por causa disso, no meu ponto de vista, o Pedrinho vai fazer a mesma política que o Jorge Salgado fez, cara. A gente pega também pessoas que, no meu ponto de vista, não foram muito positivas para o Vasco, que apoiam o Leve esse ano também. Roberto Monteiro, que era o presidente lá da... Ai, meu Deus do céu, da Assembleia. O Roberto Monteiro, que era presidente da Assembleia do Vasco. Entendeu? Pra mim, esse cara, ele fez muita coisa... Eu não vou entrar em detalhe. Mas ele fez muitas coisas que eu acho que foram prejudiciais ao Vasco. Entendeu? Talvez o jeito dele ser ali, um pouco de arrogância, sabe? No jeito de falar. Eu não gosto. Esse cara apoia o Leve esse ano, mano. E aí? Vocês conseguem entender? Vão ter apoiadores de um lado e de outro, cara. Mas não quer dizer que esse cara que tá recebendo apoio, no caso do Pedrinho, do Jorge Salgado, da galera do Jorge Salgado, ele vai fazer exatamente o que o Jorge Salgado fez. Então eu acho que ele pegou um pouco pesado nesse argumento dele. Tranquilo? Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês. Como está aqui, eu já gravei muito tempo, né? Tá quase, sei lá quanto tempo de vídeo. Mas eu mais concordei com ele do que discordei, cara. E, cara, acima de tudo, eu só quero uma eleição tranquila. Uma eleição de paz. Tranquilo, rapaziada? Então é esse vídeo que eu trago pra vocês. E se você não for inscrito no canal, se inscreva. E é isso, rapaziada. Não vou perder muito tempo, porque o vídeo já tá enorme. Tranquilo? Deixa eu ir lá que tá um calor do caramba. Valeu, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Vambora.